Boa noite, amigas e amigos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare e nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor, não é? Então vamos agradecer mais esta oportunidade que nós estamos tendo de podermos chegar até vocês pela internet, pelo Facebook, numa oportunidade ímpar realmente. Muito obrigado a todos que estão nos vendo, que estão nos ouvindo e que estão compartilhando também a nossa live. Compartilha porque é muito importante. Hoje estamos de volta, terça-feira, não é? Vamos terça, quarta, quinta e sexta, ok? Então hoje nós vamos falar do que, Manolo? Vou falar de... primeiro desligar isso aqui, vou falar de mediunidade, ó. Mediunidade e você. Isso é o Emmanuel falando para o Chico Xavier, mas o título é esse, mas nós sabemos que o que a gente lê não é mediunidade é você, é para você, é para mim, é para Marli, é para Gabi, é para todos nós. Então, é mediunidade e nós. E antes de continuarmos, vou dar um alôzinho para o pessoal de São José do Rio Preto, meu amigo Ale de Paula, que está transmitindo esta conversa para toda a região lá. O Ale de Paula é um amigo muito querido, que me deu uma força muito grande no episódio de 2017 e que tem estado conosco todo esse tempo. Muito obrigado, Ale, pelo carinho, pela transmissão, pelo compartilhamento, viu? Muito obrigado mesmo. E a essa região toda, São José do Rio Preto, pegando Votuporanga, Birigui, Fernandópolis, todo esse pessoal de lá, gente, muitos, Bilac também, Promissão, toda essa região. Muito obrigado a todos, porque é muito importante na minha vida, viu? Ale, obrigado. E um outro recadinho também, eu tenho um amigo, Fredson, lá do Centro Espírita Recanto de Paz, tem Facebook também no nome deles, Recanto de Paz, e eles estão numa campanha assim de levar marmitex para o pessoal de rua e também para fazer aventais para o pessoal de São Bernardo, que está uma crise muito grande lá em São Bernardo. Então eles vão fazer os aventais que podem fugir do controle da Anvisa, o pessoal que não é assim da sala, né? O pessoal que fica fora, o atendimento, o pré-atendimento. Então eles vão fazer uma campanha para angariar fundos para essa compra. Eles já compraram material, hoje ele me falou que compraram assim, e algumas vezes, né, coisa que a gente faz, tipo Casas Bahia, e que agora o problema é justamente eles pagarem, né? Então, eu tenho assim a impressão que se vocês puderem acessar o Facebook ou mesmo a minha página lá essa página que vocês assistem, que assim que eles me mandarem as informações, eu vou colocar lá também e vou colocar aqui para todos, ok? Beleza? Obrigadão então. Então, olha, mediunidade e nós. Aí, Manolo, como assim mediunidade e nós? Porque todos nós somos médiuns, né? Isso está lá no Livro dos Espíritos. É um tema que eu não falo muito em centro espírita, porque vai muita gente de outras religiões e tal, né? Mas eu acho interessante que nós falemos isso. Por quê? Porque a mediunidade é vista assim por todos, mas não é identificada. Olha que da hora. A mediunidade é vista por todos, mas não é identificada. É vista por todas as religiões, por todas elas. Quem pega o Antigo Testamento está cheio de profetas lá, né? O que são esses profetas? Esses profetas são médiuns. São médiuns, pelas mediunidades que eles têm, eles conseguem trazer a palavra de espíritos superiores para quê? Para que aquele momento seja antecipado e para que as pessoas se preparassem para isso. Para que tenhamos uma ideia, a vinda de Jesus como o Messias foi profetizada 1000 anos antes dele chegar. No livro de Zacarias já tem. Então,
a gente vê que esse pessoal nada mais é do que... Se ligou? E isso vem até os nossos dias. Isso vem até os nossos dias. A Igreja Católica, durante a Inquisição, quis segurar isso daí. Por quê? Porque era coisa do demônio. Esquecendo que tudo que aconteceu com Jesus, com os apóstolos, foi mediunidade. Mediunidade dita, inclusive, por Paulo de Tarso nos dons e carismas, que foi utilizada mais recentemente pela corrente católica chamada, agora esqueci, Marli, carismáticos, né? Os carismáticos. Então, esses carismáticos nada mais são do que eles exercitam a mediunidade também. E mesmo aos tempos de Jesus, aquele episódio do Pentecostes, nada mais foi do que a mediunidade de falar em línguas diferentes, a xenoglossia, percebeu? Então o pessoal fala alguma coisa no Novo Testamento, e no Atos dos Apóstolos também, como se eles estivessem isso, aquilo, mas não! Eles estavam recebendo as faculdades mediúnicas para quê? Para que eles pudessem, a partir daí, levar a palavra para todos. Os novos pentecostalistas, né, as igrejas neopentecostais, utilizam da mediunidade e muito. Cada vez que eles falam, agora é a palavra do Espírito Santo, é através de um médium, que normalmente é o pastor ou alguma pessoa que está lá na plateia e que tem essa capacidade do quê? De receber uma mensagem e falar o que ela recebeu. Isso é mediunidade também. Profecias, né? Está lá escrito, seus filhos profetizarão. Nada mais é do que mediunidade. Os carismáticos, então, nem se fala, porque é tudo na base da mediunidade mesmo. Então a gente fica assim, preocupado, porque fala assim, nossa, Manolo, mediunidade é só espírita, é só umbandista, é só candomblessista. Não, mediunidade é de todos. Só que eles não reconhecem como sendo mediunidade. Buscam outro nome para ficarem assim mais tranquilos em relação a sei lá o que, né? Porque não tem nada de errado, não tem nada de mais na mediunidade. Porque se existe, é porque Deus simples assim. Nada há no mundo que exista que não seja permitido por Deus. Simples assim. Ok, meninos e meninas? E o Chico Xavier, nesse tema aqui, mediunidade e nós, coloca alguns tipos de mediunidade de maneira muito boa, muito simples, muito legal. E nós vamos tentar conversar algumas coisas para que nós tenhamos assim um conhecimento não muito grande, porque realmente é uma mensagem muito simples, muito curta até, mas que nós vamos buscar dentro do que nós estudamos na Seara Bendita, das aulas que nós demos lá, um pouco mais de subsídio para que isso possa se transformar, assim, não numa coisa assim muito profunda, mas que nós tenhamos a oportunidade de conhecer. E começamos com o quê? Com a intuição. Ah, Manolo de Deus, intuição. Intuição todo mundo tem. Intuição é daqui de dentro, olha. É daqui de dentro. Nós temos a intuição por quê? Porque nós temos vidas passadas, se ligou? Se nós temos vidas passadas, nós temos conhecimentos que muitas vezes não sabemos, mas que na hora H aparece. Se ligou? Então tem coisa assim que a pessoa fala assim, nossa, tô tendo uma intuição, nossa, falei esse negócio assim, parece que eu estava intuída. E tá mesmo, intuída, num primeiro momento pelo nosso conhecimento, pelo nosso repertório, porque nós temos aqui dentro um repertório vastíssimo,
vastíssimo, composto por encarnações e encarnações. Eu falei outro dia e torno a repetir, de Jesus até agora, a grosso modo, nós já tivemos 20 encarnações. Você conta 100 anos cada uma, entre o encarnar e o voltar para a erraticidade. Percebeu? Então dá mais ou menos umas 20 encarnações. Quanto conhecimento nós conseguimos colocar dentro de nós em 20 encarnações? Fala para mim. Numa hora você foi ferreiro, numa hora você foi arquiteto, numa hora você foi engenheiro, numa hora você foi lenhador, numa hora você foi domador de cavalo, numa hora você estudou química, numa hora você fez isso, numa delas você fez aquilo. Ó, deu 10 e não terminamos. Então imagina quanto conhecimento nós temos dentro de cada um de nós. É o nosso acervo, é o nosso repertório. Por isso que de vez em quando nós nos deparamos com situações que, via de regra, nunca tivemos nesta encarnação e da qual nós nos saímos muito bem. Se ligou? Por quê? Porque nós temos conhecimento. Essa intuição, particularmente que as mulheres têm, né? Porque mulher é um espírito muito intuído. Eu gosto de falar que a mulher é intuída por natureza, né? É parte do repertório que ela tem e da possibilidade mediúnica que também tem. Por quê? Porque nós, quando usamos a intuição, não usamos a intuição só para buscarmos o nosso conhecimento. Nós recebemos conhecimento de espíritos que estão ao nosso lado. Muitas vezes nós nem sentimos as ondas de pensamento, as projeções fluídicas, mas nós percebemos a ideia. Se ligou? Então a ideia vem. E a partir da ideia, intuitivamente, nós vamos colocando, vamos juntando o nosso repertório. O que a espiritualidade vai nos colocando e nós vamos tendo respostas que muitas vezes nós não nos imaginaríamos tendo. Isso é muito comum no pessoal que faz atendimento fraterno, não é? Acho que tem muita gente assistindo e que faz o atendimento fraterno e que normalmente não sabe de onde vem. Mas é o quê? O pessoal que está ao nosso lado. O pessoal que está nos orientando para quê? Para que nós ofereçamos para aquela pessoa que veio buscar o atendimento fraterno na casa espírita a palavra mais correta possível. Para quê? Para que a sua problemática, se não solucionada, seja pelo menos amenizada na questão emocional particularmente. Porque quem vai no centro espírita está, via de regra, emocionalmente abalado, psicologicamente abalado e psiquicamente abalado. A função do atendente fraterno é essa, intermediar a resposta que a espiritualidade tem para o problema de quem está à nossa frente. E isso vem de maneira intuitiva, via de regra. É claro que também existem outras mediunidades que podem ser utilizadas e são utilizadas por quem tem as faculdades, mas a grande maioria de nós, por intuição, oferece a resposta que foi oferecida pela espiritualidade, que juntou com o conhecimento, com o nosso repertório e que nós oferecemos à pessoa que está ali na nossa frente e, via de regra, ajuda e ajuda bastante. Olha o que é que o nosso querido Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, nos fala. Exerça a faculdade da percepção clara e imediata. Se liga, mas para ampliar-lhe a área de ação, procure alimentar bons pensamentos de maneira constante. Por quê? Porque nós atraímos os nossos ideais. Então, não adianta a gente falar coisas boas naquela hora e passou o nosso trabalho no centro espírita, a gente começa de novo a ter
pensamentos que não são muito bons, atitudes que não são muito boas. É claro que ninguém é santo, eu entendo isso. Ninguém é santo, não estamos num planeta onde a perfeição seja assim um pré-requisito. Eu sei de tudo isso, mas nos policiarmos, nos colocarmos de acordo com aquilo que nós fazemos, de acordo com aquilo que nós professamos, isso é muito importante. Por quê? Porque ajuda. Os pensamentos bons que nós formulamos para nós mesmos são assim o reflexo condicionado para que os pensamentos bons da espiritualidade tomem forma junto a nós. Então veja, isso é para todos. E ó, bons pensamentos de maneira constante. Não é só quando a gente está com dinheiro no bolso, não é só quando a gente está com a barriguinha cheia, não é só quando a gente está feliz da vida, não. Nas dificuldades também, nas discussões que muitas vezes nós temos com o próprio pessoal de casa, nas discussões que nós temos às vezes na rua. Discutir é prática. Nós discutimos por tudo. Por quê? Porque a gente leva em consideração aquilo da discussão nasce à luz. E realmente é assim, discutir não significa que a gente vá brigar, que a gente vá... Mas em todas as horas que nós conseguirmos, que nós tenhamos atitudes boas, pensamentos bons. Para quê? Para que a nossa mediunidade vá se fortalecendo, para que nós sejamos cada vez mais bons instrumentos para o exercício dessa tarefa mediúnica. Se ligou? Se você tem pergunta, pergunte. Manda que a Gabi tá lá, a Gabi tá firme, a Gabi tá lá anotando tudo. Essa menina é fogo na roupa, ok? E tem mais, olha, clarividência. Ai, Manolo de Deus, eu queria saber isso. O que é clarividência? É, assim, a grosso modo, a mesma coisa que vidência. Esse clarividência é um termo que vem não da psicologia. Psicologia que vem, porque os parapsicólogos não usam os termos que o espiritismo usa, mas usam termos bem semelhantes. É muito parecido com a vidência. O que é a vidência? É ver. Ai, Manolo, eu sou vidente também. Eu também sou. Só que eu vejo aqui, o plano material. Eu vejo espírito encarnado. O pessoal fala, ai, Manolo, você vê espírito? Eu falo, eu vejo. Todo dia eu vejo um monte de espírito encarnado. Que é mais fácil. Já estão aqui, percebeu? Tudo direitinho. Agora, clarividência é a possibilidade de nós vermos espíritos desencarnados. Agora, isso é de maneira constante. De vez em quando, não vale. De vez em quando não fica caracterizada a mediunidade de clarividência ou de vidência. Por quê? Porque tem que ser um exercício constante. Aliás, toda a mediunidade tem que ser um exercício constante. Por isso que é sempre recomendado o exercício da mediunidade no centro espírita, que nos oferece as possibilidades de exercitarmos. Para quê? Para que possamos ajudar as outras pessoas e ajudando as outras pessoas possamos nos ajudar também. Então, clarividência é ver espíritos do outro lado. Espíritos do outro lado. Percebeu? A gente vê, ter esse contato visual. Tem gente que tem e não gosta de ter. Por quê? Porque não é só coisa boa que vê. Né? Porque às vezes o pessoal fala assim, ai, Manolo, eu queria ver, mas só coisa boa. Cara, não é, o pacote é completo. É um pacotão. Você quer ver, você vai ver, mas vai ver tudo. É que nem, nós vamos falar depois também, mas é uma outra mediunidade e eu explico depois. Mas é assim, a gente vem com um pacote pronto. A gente vem com um pacote montado. A gente aceita ou não quando está aqui, isso é natural. Mas aceitou, a gente tem que entender que é para tudo, não é só para coisinha boa, não é só para coisinha assim da hora. Ai, nossa, eu vi um espírito maravilhoso, totalmente deslumbrante, cheio de luz.
Cara, vai ver muito assim, mas vai ver também os espíritos que não são tão cheios de luz, espíritos que estão assim mais próximos à nossa condição de ser humano e que nem sempre são assim maravilhosas. Olha o que é que o Chico e o Emmanuel falam. Clarividência. Agradeça a possibilidade de ver no plano espiritual. Agradeça, você vê. É sempre um agradecimento. Por quê? Porque a mediunidade, via de regra, é uma ferramenta que a gente tem para aumentar a nossa velocidade evolutiva. Por quê? Porque a gente estava atrasadinho. Eu falo pro pessoal, quando a gente está muito atrasado em relação aos amigos que estão lá para frente, no plano espiritual, a gente pede, pelo amor de Deus, me arruma uma encarnação para eu dar uma avançada geral. Aí eles perguntam, você quer ser médium ou quer ser dirigente espírita? Se ligou? Por quê? São as duas formas que a gente tem assim de caminhar mais rápido, pela própria natureza da coisa, pelo próprio trabalho disciplinado que a gente tem que ter, tanto quanto médico, quanto como dirigente espírita, não é? Então, olha, e alguém fala, no entanto, no esforço do dia a dia, detenha-se no lado bom das situações e das pessoas, para que os seus recursos não se comprometam com o mal. Isso quer dizer o quê? Se você está vendo do lado de lá, veja do lado de cá também, mas veja que o lado bom das situações e das pessoas. Por quê? Porque tudo tem lado bom. Toda pessoa tem lado bom. Nós temos lado A e lado B. Os que têm a minha idade conheciam o Vininho tinha lado A e lado B, né? No lado A botava só as musicona, porque quero que ia tocar primeiro. E no lado B, aquelas assim. É o que nós somos. No nosso lado A, nossa, coisa da hora. E no nosso lado B, assim, coisas para arrumar. Então, vamos exercitar mais o nosso lado A. Vamos ver o lado A das pessoas, e das situações também. Porque nem toda situação é castigo, percebeu? Não é castigo, nada, aliás, é castigo, nada. São situações para puro aprendizado. São coisas que nós precisamos passar para aprender. Para aprender, e uma das coisas que a gente tem que aprender é agradecer. Sermos gratos por tudo na nossa vida. É importantíssimo isso. Ok, meninos e meninas? E olha, para que os seus recursos não se comprometam com o mal. Quem só vê o mal nos outros, no plano físico, dificilmente verá o lado bom das coisas no plano espiritual. Por quê? Nós não somos dois. Nós somos um. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes em relação às outras pessoas vão nos oferecer subsídio para quê? Para que nós vejamos coisas do lado de lá de maneira boa, como vemos aqui. Então, pode ser um espírito estropiadaço que vem. E a gente fala, nossa, meu Deus, que coisa! E a gente tem essa possibilidade de perispiritualmente abraçá-lo. Percebeu? Pode ser uma coisa horrível, mas nós, como vamos nos acostumando a ver o lado bom das pessoas, o lado bom das situações, nós encaramos todas as situações também do lado bom. Ok, meninos e meninas? Tem mais! Aí, clareaudiência! Ai! Clareaudiência! É clarividência, só que ouvindo. Você vê que aí nós temos dificuldade. Por quê? Porque a gente não gosta nem de ouvir. Tem pessoas que a gente não gosta de ouvir. Amor de Deus, olha só! Clareaudiência. É ouvir o quê? O lado de lá. É ouvir conversas do lado de lá. Isso pode ser aqui ou pode ser por fora, né? Normalmente é aqui dentro da nossa mente mesmo, que nós ouvimos de forma perispiritual. Então, nós temos essas sensações de ouvir alguma coisa.
Mas a gente, assim, ouve com clareza, ouve com clareza. Ouve com clareza. Então a gente ouve ou interpreta o que poderia ser dito. É muito interessante. Também é ouvir. Também é ouvir. É uma intuição, é uma audição. É assim. É muito interessante. Olha o que é que eles falam. Regozije-se, fique feliz por isso, por escutar os desencarnados, porque é bom demais. Tem umas coisas que o pessoal me conta que escuta, que, cara, é fenômeno. Você fala, nossa, se escutasse isso, eu chorava. Só de ouvir contar, a gente já chora. Imagina ouvindo a pessoa falando para você. É coisa assim que... Olha, que só o Espiritismo explica. Sem medo. Sem exageros. É maravilhoso, realmente. A mediunidade é maravilhosa. Olha, todavia, aprenda a ouvir no cotidiano para construir a felicidade do próximo, defendendo-se contra a queda nas armadilhas da sombra. Falei que a gente não gosta de ouvir, né? E não gostamos mesmo. Ou a gente ouve fofoca, que fofoca a gente gosta de ouvir. Aliás, não, desculpe. Espírita não faz fofoca. Espírita somente tece comentários. Não é isso? Ah, Manolo de Deus! Então, nós temos que começar a ouvir no cotidiano, no dia a dia, aprender a ouvir. Porque ouvir é uma arte. Tanto é uma arte que nós temos 2 ouvidos. Dá para ouvir em qualquer lado que nós estejamos. Fala daqui, fala dali, a gente escuta. Dá para ouvir um encarnado e um desencarnado, 2 desencarnados, 2 encarnados. Dá para ouvir uma multidão, particularmente. Sabe quando é uma multidão, a gente fala, opa! Um de cada vez. Se ligou? Ok? Então nós temos que aprender a ouvir. Aprender a ouvir é ouvir. A gente só aprende a ouvir ouvindo. Então a pessoa vem falar com você, deixa falar. Primeira coisa no atendimento fraterno é aprender a ouvir. Deixar a pessoa falar. Isso é importante demais. Importantíssimo. Deixe a pessoa falar. Interrompa o mínimo possível só para algum esclarecimento. Mas ouça. No dia a dia nós fazemos vários atendimentos fraternos. É a vizinha que está assim, nervosa com o filho. É o vizinho da frente que já não aguenta mais a sogra, o sogro. É o vizinho aqui do meu lado, aqui, que já não aguenta mais isso, já não aguenta mais aquilo. É no ônibus, alguém que sabe-se lá porque cargas d'água resolve comentar com você a situação que ele está vivendo. Talvez porque nós não o conheçamos e ele se sente mais à vontade. Ele fala, esse daí nunca vai saber onde eu moro, ele nunca vai falar nada. Ele nunca vai comentar com ninguém que possa ouvir. Percebeu? Então nós precisamos aprender a ouvir. E também aprender a ouvir a nós mesmos. Porque nós também falamos muito, né? Eu particularmente falo muito. Não sei se eu já... Acho que já contei aqui a história da minha professora do 3º ano. Que o pessoal falava... Que eu colava, ela falava, não, ele fala sozinho. Percebeu? Por quê? Porque já desde essa época eu falava sozinho. Eu falo sozinho desde que eu nasci, eu acho. Ainda hoje eu converso muito comigo, me ouço assim maravilhosamente bem. Mas eu também ouço as outras pessoas, procuro ouvi-las. Isso eu tenho aprendido no correr do tempo. Isso eu tenho aprendido nessas conversas que a gente tem, fazendo palestra, depois da palestra. Porque depois da palestra é assim, as pessoas querem conversar com a gente. Então a gente conversa. Por quê? Porque é importante, faz parte. E para conversar eu tenho que ouvir. Então eu ouço. E aí a gente começa a falar. Então, clare audiência é bom. Ouvir os desencarnados é maravilhoso. Nos dão cada dicas estonteantes. Particularmente aquelas, cara, menos. Se ligou? Por quê? Porque tem a galera que tá com a gente na encarnação.
Então eles dão uns toques. Ah, opa, para com isso! Menos, segura a onda aí, sossega o facho. Não é não? Opa! E nós temos que agradecer isso. Por quê? Porque é uma coisa importante. Agora, falou, ouviu, acabou. E vamos nos acostumando a ouvir para construir a felicidade do próximo. Às vezes, se nós não ouvirmos bem, nós não conseguimos oferecer a resposta mais adequada. Então, ouvir. Ouvir. Porque ninguém nos procura para conversar porque está assim tudo certo na vida. Não, pelo contrário. Quando nos procuram para conversar, é porque alguma coisa está fora do normal. E vem buscar subsídios conosco para quê? Para que nós ofereçamos alguma palavra amiga. E para oferecer a palavra amiga, temos que ouvir bem. Por quê? Porque senão, a gente pode estar sujeito a cair numa armadilha da sombra. Por quê? Porque se a gente não ouve para construir a felicidade, vem qualquer um do lado de lá, nos oferece alguma coisa, a gente pega que nem patinho, e aí a gente vê que não foi uma coisa muito boa. Aí a gente pode passar por uma armadilha, como tantos médiuns passam por aí. Por quê? Por descuido, por falta de senso crítico em relação ao que fazem e principalmente em relação ao que dizem. Ok, meninos e meninas? Tem mais! Psicofonia, essa é da hora! Essa é da hora! Essa é assim a minha praia, né? Por quê? Porque esse é o trabalho que a gente desenvolve lá na Seara Bendita. Eu trabalho lá no P3E, eu trabalho na desobsessão, né, da Seara, e sou um médium de passividade. Então a gente oferece a possibilidade dos outros espíritos se comunicarem. E tem espíritos encarnados que estão querendo se comunicar agora. Se liga! Aí, o nosso querido amigo Mauro Pavão do NEAC, beleza? Lá do Jaguaré. Maurão, tamo junto, misturado. Um abraço aí pro Reginaldo também. A Célia Rafael. Não, é Célia Rafael, companheira do Pedro. Aí, Célia, tamo falando de nós hoje, mano. Tamo junto. E a Carolzinha, e o Luiz, e o Álvaro Luiz. E também a nossa querida Sônia Regina da Frateceb, a Marcier, também normalmente está conosco. Marcier, um abraço para você, para o maridão. Muito obrigado por estarmos juntos, viu? Uma alegria muito grande sabermos que estão nos vendo, estão nos ouvindo. Obrigado, obrigado, obrigado. E também, de novo, um alô lá pro pessoal de São José do Rio Preto, meu amigo Ale de Paula e toda aquela região lá, passando também por Votuporanga, terra do meu queridíssimo amigo Tivaldinho. Ok, galera? E olha, psicofonia, ó, é o quê? É falar. É falar. Agora, tem gente que vai falar e fala assim, ai, nossa, eu queria falar só mensagem de mentor. É o mesmo caso do só ver coisa boa. Isso não existe. Isso não existe. O processo é sempre o mesmo. Você, se é psicofônico, você tanto vai emprestar os teus dons para gente boa, como para gente não tão boa. Então, vem mentor, ok, mentor, maravilha. Mas vem também um sofredor, mesma coisa. Ouça, veja, fale, deixe esse espírito tomar conta de você e deixe ele falar. Agora, o médium, se liga que isso é da hora, o médium tem sempre a palavra final. Não deixe nenhum espírito extrapolar. Por quê?
Porque nós médiuns podemos selecionar o que vai ser falado, podemos dar pouco espaço ou dar muito espaço. Quem leu nos Domínios da Mediunidade do André Luiz, pelo Chico Xavier, sabe que realmente o médium tem como controlar isso. Não tem jeito, não tem jeito, nós controlamos isso. Às vezes com um pouco mais de dificuldade, às vezes com um pouquinho menos de dificuldade, mas nós podemos oferecer o nosso corpo, a nossa mediunidade, de maneira mais intensa ou menos intensa. Então, se a gente percebe que o espírito é daqueles assim da pá virada, você segura, você vai na boa. Se vê que é um espírito que precisa chorar, que precisa assim, por quê? Pela identidade que nós vamos tendo com as emoções que nos vão sendo transmitidas, né? Então a gente chora, por quê? Porque se identificou com aquele espírito, se identificou com aquela situação, e aí a gente vai chorando, ou a gente vai ficando mais alegre, enfim, esse tipo de coisa. Então, olha, em psicofonia, empreste suas forças para que os espíritos falem com os homens. É uma alegria muito grande cada vez que um espírito consegue falar, porque ele normalmente não é ouvido do lado de lá, esses que procuram um atendimento de P3E, esses que muitas vezes são considerados obsessores, esses que estão na rua e que não tem para onde ir, que se instalam em algumas casas, que ficam ali aproveitando uma situação. Por quê? Porque eles não têm quem os ouça do lado de lá. Ainda não tem essa consciência. Então quando eles chegam e conseguem falar, se expressar, nossa, é uma alegria muito grande para eles. E para o médium de psicofonia também é uma alegria muito grande. E é a mesma alegria. Você oferecer a oportunidade para um que não teria essa possibilidade de maneira tão fácil, quanto para um espírito de luz que normalmente se manifesta em muitos lugares e que é sempre bem recebido, é sempre assim, recebido com muito carinho e com muito agradecimento. Então, tudo isso faz parte da nossa caminhada. E psicofonia, olha, nós temos que emprestar nossas forças para que os espíritos falem com as pessoas. Mas olha, na experiência comum, selecione palavras e maneiras, a fim de que o seu verbo não se faça veículo para a influência das trevas. Se ligou? A gente percebe isto aqui, olha, em discussões. Em discussões. Todos somos médiuns, entendam isso, para que isso fique claro. Todos somos médiuns. Todos nós recebemos influências do meio, de todos os lados e de todas as maneiras, perispiritualmente também. Então, numa discussão, nós ficamos assim, com a mediunidade aflorada, com os nervos à flor da pele. E aí a gente começa a falar um monte de coisa que nós falaríamos normalmente, mas intensificadas pela estrutura que está nos acompanhando. Percebeu? Então, na hora que vai discutir, não entre nessa vibe. Por quê? Porque senão vai falar coisa que vai se arrepender depois. E nós sabemos que os arrependimentos são sempre bem-vindos, mas nunca da mesma maneira como uma palavra não dita, uma má palavra não dita. Fiquemos quietos. Por quê? Porque tudo vai se acalmar e aí nós poderemos falar com mais tranquilidade, oferecendo inclusive mais tranquilidade para a resposta que nós receberemos. Por quê? Porque senão o nosso verbo, a nossa palavra vai ser oferecida para que as trevas nos influenciem. Trevas a gente sempre deve ter como sinônimo de espíritos não tão avançados. Está tudo junto e misturado. Então nós temos espíritos de luz, temos espíritos assim
medianos e temos espíritos mais trevosos, que ainda se comprazem em oferecer palavras para a briga, palavras para isso, para aquilo. Então, vamos tomando cuidado com as nossas palavras. No exercício da psicofonia, vamos oferecê-la para que os espíritos falem com as pessoas, mas no dia a dia vamos nos policiar para que nossas palavras não ofendam, não maltratem, não façam com que as outras pessoas fiquem perguntando: nossa, o que você vai fazer no centro espírita? Se ligou? Beleza? Tem mais! Olha! Psicografia, nossa, essa é da hora, vixe Maria! Psicografia também é um negócio que assim, tem que ter treino, tem que ter continuidade. Tem que ter uma série de coisas, porque receber uma página eventualmente não é psicografia. É assim uma oportunidade fortuita que aconteceu. Veio, ok, você anotou, fez direitinho, beleza pura. Mas se isso não teve continuidade, normalmente não é. Por quê? Porque às vezes a psicografia pode ser confundida com psicofonia. Por exemplo, o médium psicofônico, ele fala. Falar e escrever pode ser feito. Ao invés de falar, se você quiser escrever, pode escrever, não tem problema. Mas não é, a mediunidade não é psicografia. Por quê? Porque você, antes de escrever, você pensa em falar. Percebeu? Então vem e você escreve. Quando é psicografia mesmo, aquilo vem que você não consegue acompanhar a velocidade do ditado ou da mensagem. As ondas são muito rápidas. A vibração é altíssima, então vem assim tudo muito rapidinho. Então o médium de psicografia se acostuma com isso, deixa a mão livre e ele vai falando, ele vai escrevendo, né, de psicografia, vai escrevendo de maneira normal, acostumado que está com a velocidade com que os espíritos nos transmitem as coisas, ok? Então, olha o que se fala de psicografia. Escreva com as entidades domiciliadas fora do mundo físico. Os espíritos, né? Que o Emmanuel gosta dessas palavras assim, mas assim. São os espíritos, ó. Escreva com as entidades, com os espíritos que estão ao teu lado, que vêm te oferecer essa possibilidade. Escreva, mas olha, habitue-se a escrever em benefício da paz e da edificação dos semelhantes. Por quê? Porque às vezes tem gente que gosta de falar de desgraça. Nego, para com isso. Não escreve desgraça. Não escreve. Corta. Ninguém está encarnado para escutar, ler coisa de desgraça, não. Para. Por quê? Porque todo mundo se aproveita para falar, particularmente nesses momentos mais difíceis que nós passamos. Então, não escreva coisa ruim. Não escreva desgraça. Escreva coisas boas. Por quê? Porque tem de tudo, tem espírito querendo falar coisa boa e tem espírito querendo falar coisa ruim. Então, habituemos a nossa mediunidade a selecionar. Vamos psicografar coisas boas, espíritos bons, que vivem em benefício da paz e da edificação dos semelhantes. Coisas boas são as que nos trazem paz, coisas boas são as que edificam. Claro que notícias com nome, sobrenome, são boas. Quando eu digo nome e sobrenome, não é que tem que vir avalizada por esse ou por aquele espírito, não. Mas que a gente entenda que aquilo é necessário, que são expressões de esclarecimento e não simplesmente de colocar medo nas pessoas. Isso realmente não podemos, ok? Olha, impedindo que a sua própria inteligência se faça canal de perturbação. Qual é a nossa inteligência? O nosso pensamento. Então, se nós não nos policiamos quando vamos psicografar, ou enquanto somos médiuns de psicografia, nós podemos colocar a nossa inteligência, a nossa faculdade mediúnica a serviço
de perturbações. Não, nunca escrevamos nada que possa perturbar o próximo a ponto de deixá-lo. Podemos esclarecer, é diferente, mas colocarmos à disposição para transmitirmos notícias que não vão deixar ninguém tranquilo, isso nunca. Psicografar é médium de psicografia, selecione a mensagem com crivo crítico, que é o que Kardec nos pede. Ok? Beleza? Tem mais. Olha, materializações. Essa parte eu já não conheço muito, realmente nunca vi uma materialização na minha vida. As únicas materializações que eu vi foram 6. Né? A Gabi tá rindo lá. Que foi o quê? Trazer espíritos que se materializaram aqui na minha casa. Tem nome, sobrenome e tudo, né? É o Pablo, a Amanda, a Mila, a Gabi, o Gabriel e a Bruna. Fora os outros que também se materializaram, mas na casa deles, né? Aí eu também não participei assim ativamente. Mas esse tipo de materialização não é porque conta com a biologia, né? Então não é isso. Mas tem muita gente que trabalha com materialização. Tem um centro, inclusive, em Diadema, o Cacilda Becker, do meu amigo DJ Casquinha. Tamo junto, DJ Casquinha! Vamos que vamos! Que era assim um centro onde aconteciam materializações maravilhosas, inclusive aos tempos do filho da Cacilda Becker, que trabalhava lá. A Cacilda Becker também, o centro é chamado Cacilda Becker em homenagem a ela. Aliás, Diadema homenageia muito Cacilda Becker, tem o Teatro Cacilda Becker, que é lá no centro de Diadema. E ele diz que viu coisas lá maravilhosas, assim, sendo materializadas. Normalmente, as materializações acontecem com a doação de ectoplasma de um médium ou de vários médiums que variam de intensidade, não é? Então, olha, ele diz, de corpo, as formações do plano extrafísico. Entretanto, acima de tudo, concretize as boas obras. Se ligou? Por quê? Cara, eu sou médium de doação, ok, eu vou doar o ectoplasma. Então, com o meu ectoplasma vão conseguir formar várias coisas. Tem flores, tem mãos, tem braceletes, tem pés, tem tudo. É uma série de coisas assim muito interessantes. Mas, acima de tudo, concretize as boas obras. Todos nós temos boas obras a concretizar. E a grande, a maior, a mais importante é a nossa transformação moral. Se ligou? Então, eu ofereço tudo para que o plano espiritual realize verdadeiros milagres. E eu não consigo me transformar, não consigo materializar o espírito melhor que eu posso ser ainda hoje. Percebeu? Então, concretize as boas obras, ajude as pessoas, ofereça o teu centro espírita para alguma coisa, além de simplesmente ser um conjunto arquitetônico. Não, ofereça para tudo, divida com várias pessoas os centros espíritas que muitos ficam ociosos, ofereça para que alguém utilize de forma boa, ofereça um concurso, ofereça isso, ofereça aquilo. Isso é uma obra boa, percebeu? Ok? Tem mais, olha, curas! Ah, Manolo, agora sim, eu que dia estava esperando isso, ai, ai, ai! Lembra sempre de Jesus, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Por isso que eu particularmente falo com os médiuns de cura para tomar cuidado com a vaidade. Por quê? Porque chega uma hora que o médium, e realmente é válido, todo trabalho de cura é válido, é maravilhoso, que o médium pensa que é ele. Não é. Se ligou? Não é.
Quem é? É quem está ali, na frente, esperando o milagre. Milagre que é produzido porque quem estava ali esperando teve muita fé e com a doação de fluidos que o médium ofereceu, seja por uma entidade ou dele mesmo, o milagre se realizou, o milagre sempre entre aspas. Por quê? Porque não é do médium, é a aceitação que o assistido teve para a sua cura. Então, ofereça sempre. Por quê? Porque o médium é importante. Aplique passes e outros processos curativos em favor dos enfermos. No entanto, conserve as suas mãos na execução dos deveres e tarefas que o Senhor lhe confiou. Seja médium de cura, mas não esqueça que enquanto encarnados nós temos deveres, temos obrigações. Por quê? Porque ninguém veio para cá para sair do mesmo jeito que voltou, do mesmo jeito que chegou. Ok? Então, médium de cura, maravilha! Mas entenda que temos que continuar trabalhando, temos que continuar realizando a grande cura em nós mesmos. E esse trabalho de cura nos é oferecido para que nós curemos o grande doente da nossa encarnação, que somos nós mesmos. O grande doente, que estamos aqui para nos curar. E nos curamos com o trabalho, particularmente o trabalho na mediunidade, qualquer mediunidade que seja. O de cura é visadíssimo, então. É visadíssimo. Por quê? Porque as trevas elevam essas pessoas, esses médiuns curadores, para quê? Para depois dar a grande rasteira. Ficam orgulhosos, ficam assoberbados pela notoriedade, pela fama. Ah, Manolo, mas eles não cobram nada. É o de menos. Porque às vezes a fama e a soberba é que é o grande entrave. Percebeu? Então, médiuns de plantão, particularmente os de cura, conscientizemo-nos de que nós estamos como instrumentos e que não fazemos nada que não tenhamos pedido do lado de lá ao reencarnar. E que devemos nos colocar sempre como grandes doentes em busca da nossa própria cura. E que esse trabalho de ofertar para o outro os lenitivos que ele precisa para que ele efetive a sua cura, devemos nós agradecer e recolher para nós mesmos, para que nós também nos curemos da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Ok, meninos e meninas? Tem mais! Ah, não, aqui, peraí, isso aí já foi, materializações. Curas aqui agora, e agora transporte. Transporte também é legal isso daí. Transporte é aquele negócio, ó. Tem médico que é de transporte. Eu falo até para o pessoal que vai no centro espírita, né? E o marido não vai. Aí as moças falam assim, ai, seu Manolo, eu queria tanto que meu marido viesse no centro espírita, mas ele não vem, o que eu faço? Eu falo assim, não faça nada, porque ele virá ao seu tempo, é natural. Ai, mas eu queria que ele fosse médium. E normalmente elas falam assim, médium desde psicografia, que psicografa. Ai, adoro, seu Manolo, adoro. Eu falo, minha amiga, eu faço duas perguntas para ela. Eu falo assim, minha amiga, ele te traz até aqui? Ela fala, ah, ele traz, seu Manolo, mas nem entra, menino, nem entra. E eu falo, ele vem te buscar depois do trabalho? Aí ele vem, mas nem tchau para minhas amigas ele fala. Aí eu digo para elas, aí, tá vendo? Ele já é médium de transporte. Ok, meninos e meninas? Então, vamos com calma. Transportar é assim, é trazer objetos sem toque humano. Os objetos aparecem do lado de cá, ou somem, e vão aparecer no outro lado. Sabe aquela história do São Longuinho? Menino de Deus! Por quê? Porque some o objeto. Normalmente esse objeto saiu para outro canto. Aí quando... Por quê? Tem espíritos zombeteiros, espíritos que adoram brincar com a gente e que somem com isso. Eles estão em algum lugar.
Aí quando a gente se pega nessas coisas, ou quando a gente acha que isso vai dar certo, eles veem o nosso empenho e falam assim, vamos devolver para ele aí, vai, seu Longuinho me deve uma aí. Ok? Mas normalmente são objetos que são levados no livro dos médiuns, isso é explicado de maneira muito boa. Olha o que ele fala, colabore com seus recursos psíquicos no trazimento para trazer objetos sem toque humano. Mas carregue a caridade consigo para que ela funcione onde você estiver. Caridade nós devemos entender não como uma obrigação de financeiramente oferecer alguma coisa, não. Pode ser um sorriso, pode ser um abraço, pode ser um aperto de mão, um carinho. Mesmo nesses dias de isolamento social, nós podemos eventualmente ligar para alguém, marcar uma reunião, né, com tantos aplicativos que nós temos ultimamente, que dá para colocar juntos até 8 pessoas. Dá para fazer isso, dá para conversar com as pessoas, baixe esses aplicativos, conversemos mais com as outras pessoas e vamos entendendo esse negócio de transporte. E aqui premonição. Olha, premonição é o quê? Adivinhar antes de acontecer, ó. Rejubile-se com a responsabilidade de prever acontecimentos. Porque tem gente que fala mesmo, né? Particularmente os médiuns que trabalham com isso. Então eles têm esse negócio. Mas olha o aviso. Todavia, busque sentir, pensar e realizar o melhor ao seu alcance na movimentação de dia a dia, para que a sua conversa não se transforme em trombeta de pessimismo e destruição. É bem semelhante, né? Quem tem essa capacidade de adivinhar algum acontecimento futuro tem que ter em mente que nem sempre vai acontecer na hora e no momento que nós pensamos que vai acontecer. Então, mantenha-se tranquilo. Busque confortar as pessoas. Para quê? Para que elas entendam que se alguma coisa acontecer, nada é fora do que a providência divina nos oferece. E aqui as mediunidades em geral. Todo mundo é médium. Todo mundo é médium. Tem médium de várias formas, ó. Qualquer mediunidade serve a fim de cooperar no parque de fenômenos para demonstrações da existência do espírito. Beleza, só não vê que os espíritos estão aqui quem não quer, a quem não interessa. Por quê? Sempre estiveram e sempre estarão, porque somos nós do lado de lá. E somos nós do lado de cá, os mesmos espíritos. Então, não tem assim nada que esteja fora de conserto. Nada. Somos os mesmos espíritos. Quem não acredita nisso vai se surpreender quando chega lá. Mas olha, não se esqueça de que a condução dos valores mediúnicos, importantíssimo, para o bem ou para o mal, é assunto que está em você. E depende de você em qualquer circunstância e em qualquer lugar. A nossa mediunidade é um tesouro que nós adquirimos do lado de lá para cá. E é um tesouro que nós temos que guardar com carinho, com amor, com boa execução dessas possibilidades. Então, não vamos nos deixar levar por qualquer coisa. Pela vaidade, pelo destempero, pelos pré-julgamentos. Não, não. Vamos nos colocar de acordo com o que nós somos e com o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra, nesta encarnação. Ok, meninos e meninas? Obrigado pela participação de todos, foi realmente uma noite maravilhosa. Olha aí, são 9 horas e 12 minutos. Fico muito feliz de estarmos juntos e é claro que amanhã, quarta-feira, estaremos aqui de volta, contando com a presença de todos vocês. Olha, muito obrigado! Fui!